Se você já atraiu clientes que pagam pouco, foi porque você comunicou exatamente aquilo que eles mais dão valor. E o pior, você nem percebeu que estava fazendo isso. Como arquiteta, só existem duas formas de você cobrar o dobro. A primeira forma é entregando o dobro, cobrando por um checklist maior de coisas a fazer. A segunda forma é comunicando o que você já faz, mas de uma maneira que a sua cliente possa perceber o dobro de valor. A primeira muda a quantidade de trabalho que você tem e, infelizmente, a maioria das suas clientes vão preferir que você faça menos coisas para cobrar menos. A segunda forma é mudar a maneira que você comunica o quão valioso é o que você oferece. E esta é a única forma que, sem sequer mudar um único detalhe no seu projeto, possibilita você a realmente cobrar o dobro. E é exatamente isto que confunde a maioria das arquitetas. Você cobra o número de coisas a fazer e por isso sempre fica refém de fazer mais. Você cobra pelo tamanho dos ambientes e perde dinheiro quando o espaço é pequeno. Você cobra pelo número de visitas e ainda escuta que não precisa vir tantas vezes assim. Você cobra pelo número de pranchas no material técnico e ainda se vê obrigado a justificar o porquê não dá para entregar só um desenho. Mas o que você precisava mesmo era mudar a forma de falar sobre o seu projeto. O problema nunca foi o quanto você cobra. O problema é falar sobre o seu preço, dando ênfase nas partes do seu trabalho que não são valiosas para sua cliente. Você se explica, você justifica o preço, você repassa todos os passos e detalhes que você vai fazer. Tudo para poder provar que vale o preço, mas sem perceber, isso só ensina a sua cliente a prestar atenção naquilo que não tem nenhum valor para ela. A maioria das arquitetas acredita que comunicar bem é explicar tecnicamente e explicar direito. Mas explicar direito não significa que você está comunicando o que é valioso para sua cliente. Você pode ter o melhor discurso técnico do mundo, você faz um briefing quilométrico, você mostra maquete, cronograma, planilha, render. Mesmo assim, ela pode sentir que não vale o investimento. A sua cliente não compra uma explicação de livro-texto nem norma técnica. Ela compra exatamente o que ela acredita ser importante e valioso para ela. E o problema é que na maior parte do tempo você está falando de coisas que são importantes para você, não para ela. Você fala de detalhamento, de software, de compatibilização, dos estilos arquitetônicos e os estilos de decoração. Mas o que ela quer mesmo ouvir é que você vai traduzir sem julgamento tudo o que ela te contar. Ela quer a certeza que você vai ajudá-la com os acabamentos da cozinha, mesmo existindo 500 mil opções para escolher. Ela quer a certeza que vão estar anotados todos os nomes de tudo que o construtor vai precisar. Ela quer a certeza que a lista de compras não vai estourar o orçamento. Ela quer a certeza que pessoas como ela ainda escolhem aquela combinação de pedras naturais. Você lembra do vídeo 2 dessa série? Segurança, controle, certeza. Você entra no piloto automático e começa a explicar como que faz. Enquanto isso, o que ela quer saber é como eu vou ter a certeza que eu vou chegar onde eu quero com o que ela me ofereceu. Pensa comigo. Levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo. Você acha que está descrevendo o seu projeto, mas na realidade está só listando etapas do seu trabalho. Os nomes estão certos e está assim na NBR. E faz muito sentido para você. Mas, infelizmente, a sua cliente enxerga isso como burocracia. Ela só quer o desenho, a planta, os nomes, a imagem. Estes são os nomes que ela tem na ponta da língua. Agora, imagine-se mudando o discurso. Eu vou te ajudar a dormir tranquila durante a obra. Para isso, nós vamos usar a etapa de projeto para ter clareza sobre cada decisão. E todas as plantas, desenhos, detalhamento vão estar na mão do seu construtor uma semana antes da obra começar. Aqui você está falando de algo que vale a pena pagar muito mais caro do que um monte de linhas no papel. O primeiro discurso faz a cliente pensar em esforço e custo. O segundo faz ela pensar em alívio e competência. Se eu puder dizer, o segundo tipo de cliente é muito mais prazeroso de trabalhar. A comunicação errada muda completamente o tipo de cliente que você atrai. Quem fala de processo atrai quem quer eficiência, desconto, um funcionário terceirizado.
Quem fala dos verdadeiros benefícios de um projeto atrai quem quer tranquilidade, paz de espírito e, consequentemente, pagar muito bem por isso. Durante os atendimentos e mentorias que eu participei, teve um detalhe que me chamou muita atenção. Existe uma coisa que toda arquiteta com clientes bons e que as valorizam tem. Enquanto arquitetas que vivem apagando incêndio para cliente ruim, não tem. Essa diferença está na forma como elas comunicam. Vamos aqui a 3 tipos. 1. Comunicação técnica. É quando você explica explicitamente, de forma técnica, o que você faz. Tecnicamente você está corretíssima, mas é o seu cliente quem faz todo o esforço cognitivo para entender o que é cada coisa. Ele que se vire em como cada etapa acontece e o porquê diabos ele deveria se importar em comprar aquilo. Elas falam de planta, de cronograma de projeto, de número de pranchas do material técnico. Eu já fiz muito disso. E parece que cliente ruim tem fetiche por esse tipo de comunicação. É o discurso que educa, mas vende com muita dificuldade. 2. Uma comunicação funcional. É quando você mostra como vão funcionar as indicações e soluções de projeto que você propôs. Aqui o foco é o resultado. Você fala do conforto, da beleza, da harmonia, da iluminação, da combinação de cores. Você alonga, encurta, aproxima, afasta, torna tudo muito funcional. É o discurso que encanta, mas que para muitas pessoas ainda não convence. O terceiro é a comunicação guiada. É quando você fala como quem sabe muito bem o caminho e já o percorreu muitas vezes. Sem precisar a todo momento provar que sabe. O tom de voz é de quem guia com previsibilidade e age com controle. Você faz a sua cliente sentir sinceridade na sua voz, que o futuro dela está finalmente claro e no caminho certo. De forma neutra, você fala para ela o que vai acontecer se ela decidir não fazer nada, ou até seguir em frente sem você. Em contraste, também, o que aconteceria se ela decidisse seguir com você? É quando você descreve o que muda na vida dela antes, durante e depois do projeto. Por exemplo, benefício não é entregar um material com 2 pranchas a mais. Benefício é ela poder entregar tudo na mão do construtor, sem medo que ele vai ligar sábado, 6 horas da manhã para decidir e discutir o projeto de novo. Benefício é ter certeza de que o rico dinheirinho dela está protegido. Afinal, o projeto é pensado para evitar desperdícios e retrabalhos. Benefício é ter certeza que ela está comprando acesso a uma inteligência rara. E benefícios são coisas muito mais valiosas de se vender. E quanto mais tangível o benefício, mais fácil de cobrar o dobro, o triplo ou até mais. Agora vamos falar como vender o que as suas clientes realmente valorizam. De forma direta, você precisa moldar as percepções que elas têm. Você melhora o que você comunica que é valioso, você mostra as partes do seu trabalho que ela mais quer e você aponta exatamente para aquilo que você quer que ela sinta. Na hora de falar, use mais palavras que a sua cliente usaria para descrever o que está acontecendo com ela. Ela não diz, a minha casa não está harmônica e funcional. Ela diz, eu não dou conta de encontrar nada nessa bagunça. Ela não diz, o meu projeto precisa de compatibilização. Ela diz, eu já fiz o projeto. Então eu não quero que venha outra pessoa da obra me trazer dor de cabeça. Use mais linguagem próxima à dela, não somente a sua. Na hora de mostrar a imagem, pouquíssimas pessoas entendem uma planta baixa. O problema não é a planta, é o que elas não entendem o que a planta resolve. É aqui que está o que mais me chama a atenção nas redes sociais. A sua cliente não precisa de um render artisticamente bonito, mas ela precisa de alguma forma sentir finalmente ficou do jeito que eu queria. E talvez o render seja a melhor ferramenta à nossa disposição hoje para ajudá-la a sentir isso, porque é muito visual. Afinal, então, o que ela sente? Toda vez que ela fala com você, ela está procurando sinais de segurança e sinais de controle. Sinais de previsibilidade e sinais de autoridade. Sinais de receptividade e sinais de competência. Respostas rápidas e diretas passam segurança. Explicações simples, elegantes e previsíveis criam confiança. Postura firme, sem pressa, cria autoridade. Quando você molda o que a sua cliente percebe sobre você e o seu projeto, a percepção de valor explode. Seja intencional sobre o que você fala, o que você mostra e o que você faz.
A partir disso, o preço vira somente um detalhe. Muitas arquitetas acabam se diminuindo com o medo de assustar e isso afastar o cliente. Então você suaviza o discurso. Você pede desculpa antes de falar o preço. Você fala frases como: eu sei que ficou caro, mas o meu projetinho é muito bom. O problema é que esse tipo de fala educa a sua cliente a duvidar de você. Quando você demonstra dúvidas, a sua cliente só enxerga medo. E medo transmite o oposto de valor. Falar com convicção não é arrogância, é clareza. Você pode ser empática e firme ao mesmo tempo, gentil e cara ao mesmo tempo, acolhedora e premium ao mesmo tempo. Autoridade não vem de falar mais alto, vem de falar o que precisa ser dito na medida certa. Vender o que as suas clientes realmente valorizam é a coisa mais difícil que você vai fazer, mas é a melhor coisa que você pode fazer por você hoje. É deixar de falar sobre quais botões em um computador você vai apertar e começar a falar sobre o que realmente vai acontecer com elas quando elas embarcarem em um projeto com você. É mudar a perspectiva da sua fala, onde cada palavra reforça a percepção de segurança, controle e certeza. No próximo vídeo você vai entender o porquê, mesmo comunicando bem, muitas arquitetas ainda se vendem barato, mesmo quando elas acreditam que estão cobrando caro. Porque o problema não é mais se permitir subir de 10% para 20%. É sobre se arrepender de ter perdido a oportunidade de cobrar o dobro. Afinal, existe um número máximo que você poderia ter cobrado e você não tinha a menor ideia que ele existe.